Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicadores de Sucesso. Eu sou Valdeli Cunha e junto com Marlo Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema A Arte de Ser Leve. Nossa convidada de hoje é Leila Ferreira. Leila é formada em Letras e Jornalismo, fez mestrado em Comunicação na Universidade de Londres, trabalhou durante 5 anos e meio na Rede Globo Minas como repórter, apresentou durante 10 anos o programa Leila Entrevista. Este programa foi ao ar durante 8 anos na Rede Minas de televisão, também na emissora cultural e educativa de Minas, a nossa TV Cultura, e 2 anos pela TV Alterosa, o SBT. Pelo programa passaram mais de 1.600 entrevistados, foi colunista da revista Marie Claire durante 2 anos e meio e escritora dos livros Leila Entrevista, Bastidores, pela Autêntica Editora, pela Editora Globo, Mulheres, Por que Será Elas? A Arte de Ser Leve e o seu mais recente trabalho, Viver Não Dói. Seja bem-vinda, Leila. É um prazer ter aqui conosco no Indicadores de Sucesso. Para mim, uma alegria também, um prazer. Olá, Valdeli. Obrigado, Leila, por aceitar nosso convite para participar deste episódio. E agradecemos também a nossos ouvintes, por acompanharem e curtirem nosso podcast. Muito bem. E para a gente já começar aí o nosso bate-papo de hoje, eu quero que a Leila, comente aí sobre um dos temas de sua palestra, que ela fala aí sobre a gentileza. Por que, Leila, exatamente você considera esse tema importante? Olha, você sabe que quanto mais eu penso, quanto mais eu vivo, quanto mais eu leio, mais eu acho a gentileza importante. Eu acho que a gente está vivendo uma espécie de epidemia de falta de gentileza. E é no mundo todo, porque eu viajo por esse mundo todo, eu viajo muito, viajo dentro do Brasil fazendo palestras e viajo muito para o exterior também. Eu acho que a coisa está tomando proporções assustadoras, essa questão da falta de respeito, da falta de civilidade, da falta de consideração com o outro. E eu acho que isso vai deixando o mundo cada vez mais pesado, cada vez mais áspero. Tem um professor nos Estados Unidos, o Dr. Forne, que tem alguns livros escritos sobre a questão da gentileza, e ele diz uma coisa que eu acho certíssima, que hoje o estresse virou a desculpa universal para tudo que não tem desculpa nesse mundo, Então as pessoas dizem que estão estressadas e que por causa do estresse são mal educadas. Mas o fato é que isso é um círculo vicioso, porque quando você parte para a grosseria, para a falta de delicadeza, você deixa o mundo mais estressante. Então a falta de gentileza aumenta o estresse no mundo e o estresse deixa as pessoas menos gentis, Quer dizer, a gente tem que quebrar esse ciclo de alguma maneira. E eu resolvi escrever sobre isso, fiz várias entrevistas sobre isso com a esperança de fazer, não as pessoas, mas nós todos, eu me incluo aí, porque eu acho que o mundo estimula muito a falta de educação hoje. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, porque um mundo onde a falta de educação vai se tornando uma coisa normal, entre aspas, é um mundo que fica muito difícil de viver, A falta de educação nas empresas, no ambiente de trabalho, nas escolas, nas ruas, no trânsito então nem se fala, Isso, está tomando proporções que estão fugindo completamente ao controle. Isso, então, pela sua experiência, não está só no Brasil, Está no não, inteiro. de maneira alguma. Isso é no mundo todo. Eu viajo muito e é interessante que mesmo você indo a comunidades pequenas, às vezes, há pouco tempo eu fui fazer palestra numa cidadezinha de 5.000 habitantes, um lugar tão bonito, aparentemente tão calmo, e falei, por que vocês me trouxeram aqui para falar sobre leveza? Vocês é que têm que me dar ação de leveza, E eles falaram, não, apesar de ser um lugar tão pequeno, aqui a gente está enfrentando exatamente os problemas das cidades grandes. O estresse, a falta de respeito, a falta de gentileza, Então é uma coisa que está por todos os lugares, porque eu acho que a gente está vivendo uma cultura extremamente individualista, a cultura do eu quero, eu sou, eu posso, o que eu quero é mais importante do que o outro quer. Então, vai gerando uma espécie de desprezo pelo outro, E a gente vai tratando o outro de qualquer maneira.
Quer dizer, no fim, todo mundo sai perdendo. Nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo que é assustador, mostrando que as empresas e corporações americanas estão tendo um prejuízo de mais de 300 bilhões de dólares por ano. É provocado por quê esse prejuízo? Pelo estresse dentro das corporações, das empresas. E qual é a principal causa desse estresse? Conflito entre as pessoas. E qual é o principal motivo de conflito entre as pessoas? As grosserias, a falta de educação, a falta de respeito. Quer dizer, você pega as consequências da falta de gentileza, porque você pode dizer, não, mas está todo mundo cansado, estressado, sem tempo, não dá tempo de ser gentil, né? Isso é uma loucura, porque a gentileza, ela não é um luxo, ela não é uma coisa supérflua. Gentileza é qualidade de vida. Se as empresas estão tendo um prejuízo de 300 bilhões de dólares por ano num país como os Estados Unidos por causa da falta de gentileza, né? Você imagina isso nos micro-universos, dentro de casa, dentro da escola, dentro da repartição pública, no convívio com a sua mulher, com o seu marido, com a sua namorada. As empresas pagam um preço por isso, as relações de amizade pagam um preço, as relações amorosas, familiares, sociais. Ninguém sai impune num ambiente onde o que prevalece é a falta de educação. Tem um outro estudo que mostra, que provou que funcionários que têm chefes grosseiros, mal educados, têm 30% mais de chance de contrair doença cardiovascular. Quer dizer, você traduzindo isso no popular, chefe sem educação faz mal para o coração, né? E a gente acha que não é importante ser gentil. Não é só importante, é fundamental. Leila, como que surgiu a ideia do livro A Arte de Ser Leve, né? O que impulsionou essa obra? Eu faço palestras ligadas à qualidade de vida há alguns anos. Na verdade, eu sou jornalista, trabalhando há muitos anos com TV, jornal, mas paralelamente à minha atividade de jornalista, eu sempre era chamada para fazer palestras. Uma vez o Sebrae me pediu para falar sobre convívio, comunicação interpessoal num evento e a partir disso as palestras começaram a surgir. E eu tinha feito um livro para a editora Globo sobre o cotidiano das mulheres. Esse livro deu certo, foi uma experiência super interessante com a editora Globo e aí eles me pediram para fazer um outro livro ligado à qualidade de vida. E eu propus o tema da leveza. No começo a editora estranhou porque acho que ficaram com medo de eu fazer um livro muito poliana, muito cor-de-rosa, muito sessão da tarde, sejamos todos leves, a vida é bela, né? E eu falei, não é por aí. A vida pode até ser bela, mas a vida é barra pesada. Viver é super difícil. Mas é justamente porque viver é tão difícil, a condição humana é tão complexa, que eu acho que a gente tem que tirar um pouco do peso da vida, um pouco do peso de dentro de nós, porque é o que eu digo, Marlon, a gente... Está todo mundo querendo emagrecer o corpo, né? Todo mundo que você conversa, de alguma forma, está tentando emagrecer o corpo. E a alma está cada vez mais obesa, nossos espíritos estão cada vez mais pesados, né? Nós estamos cada vez mais impacientes, intolerantes, irritadiços, né? Então você vê uma pessoa magrinha, o corpo está esbelto, mas lá dentro é um caso de obesidade mórbida. Então eu acho que é o que eu brinco sempre, a gente tem que colocar a alma na balança de vez em quando. E pessoas de alma pesada acabam com a qualidade de vida delas próprias e de todo mundo que está perto. Você ter um colega de trabalho pesado, mal-humorado, pouco gentil, é uma coisa que acaba com a sua qualidade de vida, né? E o pior é que isso é uma cadeia infinita. Se você convive com uma pessoa na sua empresa que é azeda, que é amarga, que é grosseira, você vai mal para casa e chega em casa, você desconta na sua mulher, nos seus filhos, e eles descontam em outras pessoas, você vai criando uma cadeia infinita e lamentável de comportamentos negativos. Então, não é que seja fácil aprender a ser leve, mas eu acho que a gente tem que tentar.
né? Uma entrevistada, uma cabeleireira que eu entrevistei para o meu livro, eu perguntei para ela, ela é uma pessoa levíssima, eu perguntei como é que você consegue ser tão leve assim? E a resposta dela eu achei ótima. Ela falou, olha, tem gente que vem para o mundo de bicicleta e tem gente que vem de caminhão. E eu sou da turma da bicicleta. Eu saí de lá pensando, falei, meu Deus, eu estou carregando minhas coisas todas no Scania, né? Eu estou de caminhão há tantos anos e eu vou tentar aprender com essa moça. Se eu não conseguir andar de bicicleta, pelo menos num veículo menor, né? E aí resolvi escrever esse livro sobre a arte de ser leve. Não é um livro de autoajuda clássico, não fico dando receitas, porque eu acho que cada um tem que encontrar seu caminho. Quem dera se eu tivesse essas receitas na ponta da língua, né? Ou na ponta da caneta, mas eu acho que cada um seguindo o seu caminho, a gente tem que tentar tirar um pouco desse peso da alma. Eu acho que pessoas leves são companheiros e companheiras melhores, maridos e mulheres melhores, chefes melhores, colegas de trabalho e de escola melhores, né? É você tentar carregar menos bagagem negativa, né? Eu falo que qualquer viagem fica melhor quando a gente se desfaz do excesso de peso, inclusive a vida. Na sua opinião, qual a importância da gentileza e do bom humor no ambiente corporativo? Você falou que é importante, até faz mal para a saúde, né? Eu acho que os ambientes corporativos estão cada vez mais difíceis, né? A gente tem essa economia globalizada, esse quadro da economia que nós todos sabemos, quer dizer, são tantas variáveis e tantas complexidades, né? E nesse mundo globalizado que aumentou a competição e mudou tanta coisa, as referências mudaram todas, quer dizer, por si só já são ambientes pesados. Agora, se nesses ambientes circulam pessoas mal-humoradas, azedas, que não cumprimentam, que não abrem a cara, que não agradecem, que não reconhecem um favor, que não respeitam o espaço do outro, que criticam humilhando, que gritam, que cometem pequenos, médios e grandes atos de desrespeito cotidianamente, esses ambientes vão ficando insustentáveis, né? O Max Geringer, que é uma pessoa que eu admiro, gosto muito dele, ele escreveu uma coisa que eu achei interessante, depois eu entrevistei ele também para o meu livro. Ele fala que as empresas inteligentes sabem que galinhas bem-humoradas botam mais ovos, né? E eu acho que pessoas mais leves, mais bem-humoradas, elas produzem mais em todos os sentidos, né? Então eu acho que as empresas têm que acordar para essa realidade da importância do bom humor, da gentileza, das relações respeitosas, inclusive por causa da questão da produtividade, dos lucros mesmo, né? Sejamos realistas, toda empresa quer lucros, quer ganhos. Agora, profissionais que estão num ambiente de falta de educação e de mau humor constante são profissionais que acabam adoecendo mais, tirando mais licença médica, não se envolvem completamente com o trabalho, não vão além de suas funções, sai todo mundo perdendo. E são pessoas que vão infelizes para casa levar infelicidade para as famílias. Então eu acho que a gente tem que repensar isso tudo, sabe? Eu acho que os gestores têm que ficar mais atentos com isso. Não é fazer campanhas que duram uma semana, sejamos gentis. Não, é integrar isso no tecido mesmo da empresa. Não é à toa que a Microsoft, por exemplo, nos Estados Unidos, quando vai fazer entrevista de emprego para contratar alguém, faz parte dessa entrevista avaliar a competência relacional da pessoa, as habilidades para a convivência, né? Se essa pessoa é civilizada, educada, sabe conviver, sabe criticar, sabe ouvir uma crítica, respeita os outros, né? E depois a pessoa ainda passa por um treinamento para essa competência relacional, né?
Isso é fundamental. Eu acho que empresas que acordam para isso, para a importância dessas relações pessoais mais leves, mais harmoniosas no ambiente de trabalho, são empresas que passam a ter muito mais chances de dar certo, de crescer e de criar ambientes que não adoecem os funcionários. Perfeito, Leila. Existe uma pesquisa da Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos, que fala que a depressão ela pode ser contagiante. Eu acho que agregaria também que esse comportamento de indelicadeza ou dessa mal educação também pode ser. Você também avalia dessa forma, Leila? Claro, completamente. É da mesma forma, né? O profeta Gentileza dizia nas ruas do Rio: gentileza gera gentileza. A falta de educação gera falta de educação. Ela contagia, ela contamina, né? Você, sendo exposto a gestos, a atitudes, a posturas desrespeitosas, durante muito tempo, você acaba assimilando aquilo, achando que é normal e achando que você vai ser bobo se você se comportar de forma educada, né? Porque tem muito isso, tem muito adolescente que fala, na minha escola, se eu... às vezes a mãe fala, você tem que agir assim, mas todo mundo vai achar que eu sou bobo, né? Às vezes é melhor você passar por bobo e se comportar de uma forma que não traia seus princípios e que não deixe os outros infelizes, né? Eu acho que é o que eu digo sempre, a gente tem colega de trabalho, às vezes, e às vezes somos nós próprios, né? A gente tem que fazer autocrítica também. Exato. Mas a gente tem colega de trabalho que a gente torce para ele pegar uma gripe forte, uma virose, para ficar em casa, para dar sossego. Porque tem colega que é tão desagradável que você fala, olha, eu não desejo mal para ele, não. Mas ele podia torcer o pé no futebol de fim de semana e ficar uns dias em casa, porque o ambiente melhora sem ele, né? E a gente não tem coisa pior, né, Leila, de que você tá do lado de uma pessoa assim, né? Não, é terrível, é terrível. Eu me lembro que eu trabalhei numa grande empresa de televisão e tinha uma estagiária lá que ela não cumprimentava ninguém queria se sentar perto dela, aquela cara fechada o tempo todo. E teve um dia que eu cerquei essa moça no banheiro e falei, olha, eu tenho idade para ser sua mãe e vou conversar com você como se fosse filha. Você está gostando do seu estágio aqui na TV? Tô amando. Você quer ser contratada? Quero. Eu falei, então posso te dar uma sugestão? Melhora essa cara. Faz uma carinha melhor, cumprimenta seus colegas. Tente ser uma pessoa mais agradável, porque está todo mundo fugindo de você aqui. Você vai perder a chance da contratação por causa desse temperamento. E ela não se dava conta de que era assim. A partir dali, ela melhorou 90% e acabou sendo contratada. Mas se ela não melhorasse, não seria, porque ninguém aguenta. Quer dizer, as pessoas já chegam ali para trabalhar com tantos problemas, tantas preocupações, e você ficar com uma pessoa do lado que você tem que consultar a meteorologia para ver se tem chuvas e trovoadas naquele dia, né? Ou se você pode cumprimentá-lo. Não dá, né, gente? A vida é muito curta para isso. A vida é muito curta. A gente tem que tentar fazer o melhor. É o que eu digo sempre, não é ficar rindo o tempo todo, não é ficar falando o tempo todo que a vida é bela. Não é conversar sem ter vontade. Não é isso. Mas cumprimentar, ter uma expressão agradável, pelo menos, né? E não maltratar os outros. Isso é o básico, isso é um kit básico para a vida de quem convive com outras pessoas. Se você não quer conviver, se você não está tolerando as pessoas, arruma um trabalho que dá para fazer em casa. Ou vai fazer o caminho de Compostela, ou vai morar numa gruta, ou vai para um mosteiro budista no Tibete. Coitados dos monges, vão ter que aguentar, né? Mas, pelo amor de Deus, se você está constantemente mal-humorado e a fim de maltratar os outros, fique quieto em casa. Não saia para o mundo repartindo infelicidade para quem não merece. Exatamente. E de todos os casos citados em seu livro, A Arte de Ser Leve, qual lhe trouxe uma experiência assim, significativa que te chamou a atenção
Acho que acredito que todas elas são bastante interessantes, né? Cada uma tem a sua particularidade, mas sempre tem alguma que mexe com a nossa história de vida também, né? Eu acho interessante porque, quer dizer, eu fui à Holanda, aos Estados Unidos, a Portugal, interior de Minas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tudo para fazer entrevistas para esse livro. Mas talvez a coisa que tenha me tocado mais foi a história de uma senhorinha num arraial de Minas, o que não chega a ser nem um arraial, que a gente chama de currutela, um povoado micro que tem umas 10 casas. E ela me contou que estava se tratando de depressão, e eu já estava conversando com ela, tinha quase uma hora, e achando ela de uma leveza. E eu falei, mas a senhora não tem cara de quem está deprimida, parece que a senhora está tão de bem com a vida. E ela falou, mas eu estou de bem com a vida, sim. Eu falei, não, mas é mais do que isso, Dona Terezinha, que ela se chama. Certo. Eu falei, Dona Terezinha, parece... Eu acho felicidade uma coisa tão difícil da gente alcançar, mas a sensação que eu tenho é que a senhora é feliz e está feliz. Ela falou, mas eu sou feliz e eu estou feliz. Falei, mas e a depressão? A senhora está se tratando de depressão, tomando remédio? Ela falou, não, minha depressão não afetou essa parte, não. E eu achei ótimo, porque eu acho que até para ser deprimida, até para viver a depressão, tem um jeito de fazer isso com leveza. Claro que não aquela depressão aguda, que às vezes a pessoa é até internada, não estou falando de quadro gravíssimo de depressão, né? Mas essa depressão nossa de cada dia, e eu posso falar de cadeira porque eu já me tratei muito de depressão e já li muito, já vivi muito. E as pessoas sempre me dizem, mas você não tem cara de quem enfrenta a depressão. Eu falo, não, mas é porque eu acho que essa fatura eu que tenho que pagar, eu não tenho que sair apresentando essa fatura para os outros. E naquele buraco no interior de Minas, eu encontrei aquela senhora que me disse exatamente isso. Eu acho que ela traduziu o que é a leveza, né? Exatamente. E o lugar onde ela mora se chama Tragédia. E fica às margens... Tragédia! E fica às margens do Ribeirão do Inferno. Então, é o que eu brinco. Eu falo, gente, uma mulher doente com um marido doente, o marido dela esteve à morte, num lugar chamado Tragédia, às margens do Ribeirão do Inferno, né? Ela consegue ser leve. E eu acho que isso foi um ensinamento para mim. De novo, não é fingir felicidade, nem tentar ser feliz o tempo todo. Eu defendo o sagrado direito à angústia e à tristeza. Mas eu acho que até para ser triste tem um jeito de ser triste de forma mais leve, sabe? Porque eu acho que a gente não pode passar por esse mundo cobrando dos outros, massacrando os outros, maltratando os outros. Eu acho que nós estamos todos na mesma viagem, na mesma embarcação, e ou a gente melhora o jeito de se tratar, de se acolher, ou esse navio vai virar um Titanic e aí vai ser um Deus nos acuda. Eu acho que a gente não tem que chegar ao naufrágio. Perfeito, Leila. E que exemplos de falta de gentileza você mais tem observado que poderia citar para os nossos ouvintes? Eu acho que a questão do celular Não, eu diria primeiro o trânsito. A agressividade no trânsito, né? Em inglês, eles usam uma expressão que é o road rage, que é o ódio da estrada, o ódio na estrada, né? É a direção agressiva, é a direção até ofensiva, eu diria. E eu acho que o trânsito está mostrando o pior do ser humano. As fechadas, as barbaridades que a gente tem visto. Eu acho que o trânsito é a tradução mais perfeita dessa epidemia de falta de educação. E depois eu diria o celular. Eu acho que o celular é um vice-campeão que está muito perto do campeão. Eu acho que as pessoas... Hoje mesmo eu vim do Rio para Belo Horizonte e o avião ele estava começando a aterrissar e já tinha gente conversando no celular, e você vê conversas em volume alto, em velórios, em cinemas, e eu acho assim que a questão do celular é de impressionar. Eu lancei um livro ano passado, Viver Não Dói, um livro de crônicas, e eu entrevistei um psiquiatra em Nova York que
trata exatamente pessoas que têm compulsão por tecnologia, por iPhones em especial. E ele estava dizendo, quer dizer, é uma coisa impressionante. As pessoas interrompem a sessão no consultório para atender o celular e falam que todas as chamadas são importantes e não querem fazer relatos mais. Elas querem mostrar o que está no celular, as mensagens para o terapeuta, né? E eu acho que o celular tá num limite, assim, impensável. Acho que a coisa está cada vez pior. Fiquei até preocupado agora. Oi? Você falou agora, eu fiquei preocupado, mas eu não interrompo ninguém ainda para atender o celular, então até que eu ainda tenho jeito. Você está num ótimo caminho. Não, isso que a gente vê em restaurantes, né? Aquela cena clássica que as pessoas saem para conversar e ninguém conversa, né? Está todo mundo atendendo celular. Ou então uma amiga sai para conversar com uma amiga que não vê há muito tempo e ela está no meio de um caso, assim, um caso que é importante para ela e a outra atende o celular para conversar bobagem, né? Eu acho que é um vício mesmo. O celular tá... Eu cito nesse livro Viver Não Dói, eu cito uns estudos que fizeram mostrando a relação das pessoas com o celular, né? Quando a pessoa perde o celular ou o celular é roubado, 70% ficam em estado de desespero, né? E tem um estudo feito por um dinamarquês que é muito interessante. Ele fala que nem é vício, é mais grave do que vício a questão do celular. Que eles fizeram um mapeamento do cérebro com um grupo de pessoas e viram que quando o celular toca, a parte do cérebro que é ativada na pessoa, no usuário do celular, é a mesma que é ativada quando ela se encontra com uma pessoa querida, uma pessoa que ela ama, um amigo, uma pessoa por quem ela está apaixonada. O celular mexe com a área afetiva do cérebro, se é que se pode chamar assim. Então, não é nem um caso de vício, é um caso de amor e de paixão, né? E olha, pior que tem sido verdade, né? Tem. Eu até conto o caso de um casal que o rapaz de São Paulo me diz que ele senta para tomar o café da manhã com a mulher dele, os dois correndo para ir trabalhar, que era a hora que eles tinham para conversar, e que ela coloca o iPhone na mesa e que não tem conversa mais, né? E que ele está sentindo ciúme do iPhone dela como se fosse um amante. Que os olhos dela brilham quando o iPhone toca. E ela sussurra de um jeito que ela não sussurra com ele mais, né? Ele falou, olha, eu estou dividindo a minha mulher com o iPhone. Daqui a pouco ele está tomando café da manhã com a gente, vou ter que dividir o meu pão de 12 grãos e meu mamão papaya com ele. Porque está virando um caso de amor mesmo. É uma coisa para os nossos ouvintes, então, pensar um pouco, né? Como eu acho que o celular tem pé no freio. A coisa está indo muito além, está fugindo ao controle. Mantendo o direcionamento do bate-papo, mas mantendo, né, o foco no indicador de sucesso, o que fez seu livro Mulheres, por que será que elas fez se tornar um best-seller, na sua opinião? Eu acho que eu trato do cotidiano feminino nesse livro com muito bom humor. Só com histórias verídicas, eu entrevistei 52 mulheres, mulheres com senso de humor, porque eu não aguento mulheres mal-humoradas. É o que eu digo sempre, a gente tem direito de ter momentos de mau humor, dias de mau humor, todos nós. Agora, ser mal-humorado, não. Então, eu procurei mulheres bem-humoradas ou com senso de humor para dar depoimentos sobre o cotidiano delas. Então, são depoimentos muito verdadeiros sobre os desencontros amorosos, sexuais, o consumismo, a obsessão pela estética, né? As inseguranças, o cansaço feminino, porque as mulheres estão exaustas. Isso, qualquer mulher que você converse, com raríssimas exceções, se queixa, antes de mais nada, de cansaço, né? Então, esses relatos muito naturais, muito espontâneos e muito verdadeiros fazem com que as mulheres se identifiquem muito, eu acho. Eu viajo pelo Brasil todo fazendo palestras para grupos de mulheres. Fiz até para PMs de São Paulo na semana do Dia Internacional da Mulher. Então, você vê, quer dizer, é a policial... Agora, né?
Exatamente no mês da mulher. E então você pega a policial militar, você pega em São Paulo a professora do interior de Minas, a corretora de seguros em Porto Alegre, e os relatos são muito parecidos e todas elas se queixam do cansaço, do excesso de demandas, o excesso de atividades, as imposições estéticas, porque a mulher hoje não pode engordar, não pode envelhecer, não pode ser feia. Eu falo, gente, então ela não pode existir, né? Existir, porque seres humanos engordam, envelhecem e eventualmente são feios. Exato. Mas eu faço um retrato 3x4 dessa condição feminina nos dias de hoje, mas com muita leveza, muito bom humor, muita irreverência. Então, talvez por isso o livro encontre eco entre as mulheres. E que dica você poderia dar aos nossos ouvintes que se mantêm pesados na vida, sentindo a alma obesa? Pois é, eu acho que tudo passa pela reflexão. Acho que o mundo de hoje briga com as reflexões. É um mundo que não para mais. A gente está vivendo de forma acelerada. É o que o nosso querido Mário Sérgio Cortella chama de turbinamento do cotidiano, né? Nesse mundo de hoje, em que as pessoas não param, a reflexão está deixando de existir, porque antigamente a gente falava muito e fazia, né, o tal do parar para pensar. Eu estou precisando de parar para pensar. E hoje a gente não para mais. A gente não para nas férias, a gente não para nos finais de semana, a gente não para à noite quando chega em casa, né? É sempre, até a agenda do lazer vira agenda, né? Então, o que você vai fazer sábado? O que você vai fazer domingo? E quando a reflexão vai saindo de cena, né? Fica muito difícil você encontrar a leveza que está faltando. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, nem que sejam 5 minutos por dia, meia hora por semana, 1 hora por mês, que seja numa caminhada, que seja numa cadeira confortável dentro de casa, que seja meditando, orando ou simplesmente ficando quieto em silêncio, mas eu acho que a gente tem que refletir para sentir o que é que está engordando as nossas almas, né? Deixando os nossos espíritos obesos. O que eu estou fazendo da minha vida? É essa a vida que eu quero? É isso que eu quero? É correr, comprar, consumir, competir, né? A venda de tranquilizantes no Brasil está muito acima da média mundial. A venda de calmantes ansiolíticos no Brasil aumentou mais de 40% nos últimos 5 anos, me parece, né? A gente está vivendo de forma acelerada, automática, no piloto automático, e a gente acaba adoecendo com isso. E aí a gordura interna, a gordura do espírito é inevitável. Então, o que eu sugiro, e é apenas uma sugestão, porque eu acho que cada um sabe de si, cada um encontra seu caminho, é que a gente crie momentos de pausa na vida. O Newton Bonder, o rabino, fala: a pausa é essencial para a saúde de todo ser vivo. Quem é vivo tem que pausar. Então é pausar, pensar, sentir e aí concluir o que está trazendo esse peso interno. Que bagagem que eu posso abandonar pelo caminho? Por que eu tenho que passar por essa vida carregando baús pesadíssimos? Por que eu não posso carregar uma bagagem interna menor? Será que eu tenho que correr tanto? Será que eu tenho que comprar tanto? Será que eu tenho que me exibir tanto para os outros, ostentar tanto, né? Ou dá para viver com mais simplicidade? Tem um entrevistado do meu livro, Jorge Mello, que representa o movimento Simplicidade Voluntária no Brasil, e que ele diz uma frase que eu acho fundamental. Ele fala que a gente não pode cometer o equívoco trágico de confundir condição de vida com qualidade de vida. Às vezes você tem uma condição de vida muito boa, mora numa casa bacana, tem o carro do ano, tem celular do último tipo, vai a cada 2 anos para a Europa, mas a sua qualidade de vida é péssima. Você está infeliz, está adoecendo, não encontra sentido em nada do que está fazendo, convive pouquíssimo com as pessoas que você ama. Então, quando a gente para pensar, a gente consegue distinguir o que é qualidade de vida e o que é condição de vida.
E quando a gente luta de fato pela qualidade de vida, lutar entre aspas, a gente acaba encontrando o caminho da leveza, né? E é um presente para a gente e para os outros ser leve. Eu acho que eu falo que eu já corri muito atrás da felicidade. Hoje eu prefiro andar devagarinho atrás da leveza. É uma meta mais modesta e ao mesmo tempo faz tão bem. Muito bem, Leila. Eu, particularmente, né, eu sou suspeito de falar da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua palestra que eu já assisti, pela sua pessoa e pelo livro A Arte de Ser Leve. Ele realmente contribuiu para que deixasse, né, de lado alguns pesos da vida e também foi uma fonte inspiradora, né, porque o seu livro também me inspirou a forma de escrever o meu livro. Ah, né? que Eu bom! acho que foi fantástico, né? Assim, foi a forma que você escreveu o livro. Foi muito leve, foi muito gostosa, foi uma leitura assim que realmente ele fez a título, né? Ele fez o que o título pede. Então você está de parabéns. Espero também que o nosso episódio de hoje, né, também faça os nossos ouvintes se tornarem mais leves, que possam refletir um pouco sobre tudo isso que você traz para a gente, que é uma coisa do dia a dia, mas que é tão importante e fundamental na nossa sobrevivência, né? Quero agradecer imensamente a sua participação em nosso podcast, deixar o nosso canal aberto para que você fale mais do seu trabalho, para que você divulgue mais isso. A nossa ideia é exatamente multiplicar essas coisas para que a sociedade realmente evolua, né, na grandeza da humanidade, de toda a complexidade que nós temos. Muitíssimo obrigada. Eu tenho que agradecer a vocês dois e por essa oportunidade, Marlon, Valdeli. Foi ótimo conversar com vocês e que os ouvintes, fica aí a dica. Todo dia a gente sobe na balança para ver quanto é que o corpo está pesando. Pelo menos uma vez por mês, vamos colocar a alma na balança, vamos trocar um pouquinho. Leila, também gostaria de agradecer por sua participação, dizer que foi um prazer, né, produzir esse material, que a gente vai multiplicar esse conhecimento. Eu que te agradeço pela conversa. Abraço, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, até.